Bom dia, gente. A aula de hoje é sobre mecanismos de defesa, ou seja, como que um animal ele consegue se defender de um corpo estranho, tá? Então, na verdade, durante toda a vida os animais, assim como outros seres vivos, enfrentam diversas situações de ameaça. Que tipo de ameaça, professor? Questão de predadores, né? A questão da invasão de micro-organismos patogênicos e parasitas no seu corpo, né? Então, existem mecanismos de defesa, que esses mecanismos de defesa nós vamos ver que pode ser tanto comportamental ou fisiológico, que vai possibilitar a sobrevivência desses animais e possibilitar que eles enfrentem situações desse tipo. Então, quais são as defesas dos animais? Vamos comentar algumas. Então, gente, muitos animais, eles são capazes de produzir venenos, produzir tintas ou gases mal cheirosos como mecanismo de defesa contra possíveis predadores. Por exemplo, o polvo, ele consegue tanto se camuflar no meio ambiente, né, para fugir do predador, como ele pode também liberar uma tinta como defesa. Então, é a defesa do polvo que ele faz isso, tá? Outros animais, eles são semelhantes a animais perigosos, que é no caso da falsa coral, que é semelhante à coral verdadeira, que é uma serpente venenosa. Então, para que é isso? Por que a falsa coral e a coral verdadeira têm cores semelhantes? Logicamente, é para confundir o predador. Esse caso aqui que vocês estão vendo é uma salamandra de fogo que ela apresenta veneno na pele, tá? Então, esse veneno pode matar o predador quando ele sente gosto ruim. Isso aqui é um mecanismo de defesa, que é o bicho-pau. Ele fica camuflado entre os galhos da árvore para poder dificultar a visualização dos predadores, tá? Então, muitos animais também, eles possuem um revestimento espesso que o protege de infecção contra micro-organismos, isolando o meio interno do meio externo. Assim, aqueles agentes externos que iriam penetrar no organismo do animal vai encontrar essa barreira, né, evitando assim a lesão. Alguns animais apresentam sistema de defesa contra o micro-organismo, que é muito conhecido como sistema imunitário e conhecido como sistema imunológico também, tá ok? Caso dos seres humanos. Estou trabalhando com vocês a página 168 do livro didático. Sobre o sistema imunitário humano, é justamente o sistema responsável pela reação do corpo à invasão de micro-organismos e agentes externos. Então, a essa resposta a gente chama de resposta imune ou imunológica, e é constituída graças às células de defesa que está presente no organismo, como os leucócitos, que são conhecidos como glóbulos brancos, e também por algumas células que se formam e se maturam. A primeira defesa contra micro-organismos nos seres humanos é feita pelo epitélio, ou seja, pela pele, que é a estrutura que protege a pele, né? O trato gastrointestinal e o trato respiratório, dificultando a entrada no micro-organismo. Então, já existe uma primeira barreira, que é a barreira física, tá? Que vai produzir algumas moléculas que combatem micro-organismos invasores. Como que ocorre o funcionamento do sistema imunitário? Então, imunitário. As células sanguíneas, elas são produzidas onde? As células sanguíneas são produzidas onde? Na medula óssea, que fica localizado onde? No interior dos vasos ou dos ossos humanos. O que acontece? Os recém-nascidos, eles possuem medula óssea vermelha em diversos ossos do corpo. Mas nos adultos,
ela só é encontrada nas extremidades de alguns ossos. Então, nessas medulas existem células-tronco pluripotentes que se diferenciam formando vários tipos de leucócitos que vão constituir a célula do sistema imunológico. Então, muitos leucócitos são armazenados no baço, órgão que remove micro-organismos e substância estranha do sangue. Aí os macrófagos, eles são dos tipos leucócitos, que vai se movimentar pelos tecidos e reconhecer e ingerir por fagocitose micro-organismos invasores. Eles são, então, as primeiras células a entrar em contato, ou seja, a fornecer uma resposta imune, a apresentar sinal de ativação de outros leucócitos. E outras células do sistema imunitário que entram em ação são os linfócitos, tá ok? Então, são os leucócitos e os linfócitos. Em relação aos linfócitos, eles são de dois tipos, que é o B e o T. O que faz os linfócitos B? Eles são responsáveis por produzir os anticorpos, proteínas. O que são anticorpos? Gente, são proteínas que interagem especificamente com diferentes micro-organismos ou moléculas e vai atuar na chamada imunidade humoral, fazendo o quê? Neutralizando os micro-organismos e toxinas que se encontram no meio extracelular. Tá ok? E o que faz o linfócito T? Atua na imunidade celular. Eles são capazes de reconhecer células estranhas ou células do próprio organismo que se encontrem alteradas ou infectadas, por exemplo, por um vírus. As imunizações passivas e ativas. Então, existem esses dois tipos de imunização, né? A passiva. Quando se fala em passiva, você vai lembrar dos soros e a ativa, você vai lembrar das vacinas. Então, as passivas, vamos falar dela. Algumas toxinas, por exemplo, quando uma pessoa é mordido, picado, né, por uma cobra ou um escorpião. Então, o veneno da cobra ou do escorpião vai se espalhar muito rápido no organismo humano, impedindo que essa resposta imunológica tenha tempo de ser produzida, porque ela é produzida de maneira lenta. Então, se fosse esperar todo esse tempo para haver uma resposta imunológica produzida, a pessoa iria morrer. Então, a pessoa ela precisa ser colocado nela, aplicado nela imediatamente, né, no sangue dela, uma solução já com anticorpos prontos. E essa solução é conhecida como soro. Então, o soro, como é que é produzido esse soro? É com a aplicação da peçonha, ou seja, do próprio veneno na pessoa, só que em quantidade não letal, na pessoa não, em animais, né? De grande porte, tipo cavalo. Então, depois de um determinado tempo, vai ser extraído uma porção do sangue do animal e os anticorpos produzidos são isolados, né, para compor o soro. Aí, ao aplicar numa pessoa que foi picada, né, vai neutralizar as toxinas, eliminando do organismo. Então, como o próprio anticorpo é uma substância estranha, com o tempo ele é atacado e degradado no organismo. Então, esse tipo de imunização em que o corpo não é estimulado a produzir anticorpo contra o invasor é chamado passivo. Já a imunização ativa, vocês vão ver que é o sistema imunológico que vai ter um tempo adequado para desenvolver uma resposta mais eficiente, né, contra o antígeno. O antígeno é o ser invasor, é o veneno. Então, a resposta à primeira exposição ao antígeno é chamada resposta imunológica primária, que vai ser desencadeada pelos linfócitos que encontraram pela primeira vez durante essa resposta. Então, gente, quando o corpo entra em contato uma ou mais vezes com o mesmo antígeno, o que pode ser antígeno? Pode ser um vírus, pode ser uma bactéria, né? Então, aquelas células de memórias que já entraram em contato com esse antígeno, ela vai responder
né, de maneira secundária, mais eficaz, porque já vai estar ali pronta para reconhecer. Os anticorpos vai estar pronto para reconhecer, né, o antígeno. Então, no final do século XVIII foram desenvolvidas as primeiras vacinas de maneira para imunizar uma pessoa contra a infecção que ela ainda não teve, na verdade, né? Então, o processo de vacinação aplica-se ao micro-organismo, né, atenuado, ou seja, parte dele, de modo a não causar a doença, mas a ativar o sistema imune e gerar as células de memória. Assim, ao ocorrer uma infecção por esse micro-organismo, será desencadeada uma resposta mais rápida e eficiente na pessoa. Então, esse processo ele vai ser conhecido como imunização ativa. Por quê? Porque o corpo vai ser estimulado a produzir os próprios anticorpos protetores. Como todo procedimento possui uma taxa de falha, podendo causar reações alérgicas em algumas pessoas. Mas essa probabilidade é extremamente pequena e muito menos significativa que o ganho obtido com a vacinação de algumas doenças, como a poliomielite. Então, foram erradicadas ou estão sendo erradicadas graças à vacinação, que é muito importante, tá ok? Nós temos aqui uma atividade para vocês fazerem, que é escrever um pequeno texto indicando o que ocorre quando um vírus invade o organismo de uma pessoa, indicando desde o estabelecimento da doença até a sua cura pelo sistema imunitário, tá ok? Então, enfatize muito aí a questão do coronavírus. Se puderem fazer a pesquisa em relação a isso, é muito importante. A segunda questão. O principal problema dos transplantes de órgão é justamente a rejeição que o corpo pode oferecer ao novo órgão. Por que isso ocorre? Você vai responder justamente de acordo com essa resposta ao organismo estranho, né? E a terceira, qual a diferença entre a vacina e o soro? Aí você vai enfatizar sobre a questão da imunização passiva e ativa e o tempo de resposta de cada um e em cada situação. E quarta, algumas pessoas consideram a febre uma doença. Você concorda com esse raciocínio? Justifique. Então, a febre, gente, ela é um sinal. Então, você concorda que ela é uma doença? Tá ok? E façam essas 4 questões por enquanto, tá ok? Beijos.